Irmãos, nós tivemos assim muitos motivos de oração durante essa semana. Estamos num misto assim de expectativa do que poderá vir a acontecer concernente a questões de pessoas que estão enfrentando enfermidades. Temos pelo menos uma pessoa da nossa igreja prestando concurso hoje, não sei se pelo horário já terminou. E temos também a questão de donativos que nós recebemos de uma maneira assim, muito, vou usar essa palavra, para mim, espetacular. Fazendo contatos com várias pessoas, de repente alguém faz contato comigo dizendo que uma irmã da nossa igreja tinha feito contato com ela. Essa pessoa que fez contato comigo tem ligações com a ONG Mais Minas e que eles deveriam estar colhendo donativos em 2 shoppings aqui da nossa região e estavam dispostos a trazer para nós as doações de roupas. E eu falei sobre outras situações como panelas, produtos de limpeza, que está sendo assim a grande carência, até nem tanto de roupa, mas mais de produtos de limpeza. Então ontem nós tivemos 2 vezes a recepção de donativos, estão ali na minha sala, grande quantidade, que a pessoa deve buscar ontem à noite, como nós combinamos. E há a possibilidade de ganharmos também produtos de limpeza para a limpeza e higienização lá do templo que foi alagado, com dejetos tanto humanos quanto dejetos minerais de uma obra, de uma mineradora da nossa região. E aí tem que se fazer a limpeza, metais pesados, etc. e tal, e mais a questão também dos dejetos humanos que vieram junto. E então também tanta questão de saúde na área biológica, de transmissão de doença, como também de metais pesados que vieram juntos. Então nós assim superamos muitas vezes, pelo menos a minha expectativa, por isso que eu usei a expressão espetacular. E certamente aqueles irmãos estão sendo assim muito abençoados. Temos também a questão da igreja presbiteriana lá em Petrópolis, mas para nós aqui, muita coisa que nós podemos fazer é alguma transferência em valor de dinheiro. E a essa ONG também, eu conversei com eles vão estar enviando para Petrópolis caminhões com doações também. Então, aquela cidade, a nossa igreja daquela cidade também estará sendo assistido de acordo com as suas necessidades. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 139, por favor. Nós vamos falar hoje a respeito do chamado de Deus para cada um de nós. Todos nós podemos nos considerar como pessoas muito especiais. Pense você comigo, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o doador da vida, o Deus Todo-Poderoso, chamou a você, chamou a mim, chamou a cada um de nós. Ele veio ao nosso encontro em algum momento específico da nossa vida, e nessa vinda dele, ele apresentou o seu plano para nós. Talvez de uma maneira não tão compreensível e legível à nossa mente, mas ele já tinha o seu plano. Quando ele olhou para você na eternidade passada, e quando ele já determinou que você é um eleito, você é uma eleita dele, ele não viu como e quem você é, mas ele viu quem e como você poderia vir a ser nas mãos dele. E aqueles dons, talentos, aquelas competências que você tem inatamente, nasceu com essas capacidades, e certamente
as usou no passado, em algum momento, Deus está usando essa capacidade, essas competências, esses dons, esses talentos, de uma maneira burilada, aperfeiçoada, lapidada, para a glória dele, considerando você como um instrumento das mãos dele. Devemos nos arrepender daquilo que fizemos no passado, no que diz respeito aos pecados. Não devemos ficar nos condenando e presos a isso. E nós devemos também ver alguma coisa do passado que fizemos que hoje Deus ainda nos permite fazer, não mais com aquelas outras motivações, mas com a motivação exclusiva de glorificar e de servir ao nosso Deus. Salmo 139 nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos de Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Teu conhecimento, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo quando eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelo-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se em mim, em minha conduta, algo Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa fazer com que tenhamos um devido entendimento da mesma. O Senhor possa nos habilitar, Deus, a compreendê-la, a acatá-la, a não somente crer, mas também praticar. Deus, que o nosso viver seja baseado na Tua palavra, porque a Tua palavra é luz para os meus pés, para o caminho, guiando-me por onde devo passar. E que o Teu Santo Espírito
conosco a cada dia, a cada momento, e aquelas promessas de Jesus Cristo, ainda como estava entre nós, de estar conosco em todos os dias de nossas vidas, seja uma experiência palpável de cada um de nós, para o nosso prêmio e alegria e para a glória. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que se encontram enfermos, nesse momento que tocar a vida de Roberto, Dona Ilza e Dona Elvira, que não sei se já saíram do hospital ou se ainda estão aguardando algum procedimento, algum atendimento, mas que o Senhor esteja com teus filhos. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão entristecidos e lutados por uma morte. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que passaram por algum procedimento médico, como a Dona Thelma, e que o Senhor possa dar, Senhor Deus, a cura. Peço em nome de Jesus, o Senhor abençoe a todos dentre nós que estejam enfermos, e que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé, quem quiser, puder. Celebrar o nosso Deus nesse momento de anjos. Celebrando o Filho de Deus, nosso Salvador. Deus é castelo forte. Glória a Deus. Vou louvar o Senhor essa canção de Martinho Pé. Fala tanto do nosso Deus e nos dá um alento para as nossas almas cansadas
resgatando aqui na nossa igreja, nos louvores, alguns desses hinos mais antigos que falam muito aos nossos corações, porque são basicamente a Bíblia cantada. E quando a gente começa a louvar os hinos hinários antigos, a gente começa a ver as músicas novas e não dá nem vontade de trazer mais, está rolando de novo, porque é muito raso comparado com a profundeza de uma pregação cantada, como essa canção do Hilário Novo Cântico, em 93, que diz lá na frente.
Senhor, nós te louvamos e te adoramos nessa noite. Queremos agradecer o teu santíssimo nome, porque tu és um Deus maravilhoso, Criador de tudo que nós conhecemos e não conhecemos. Como temos hoje o Salmo, a tua ciência é tão grandiosa, é tão maravilhosa, que jamais poderemos entendê-la ou alcançá-la. Louvado seja Deus, Deus eterno, Criador de tudo que conhecemos e não conhecemos. Senhor, ó Pai, muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado pelo nosso Senhor e Salvador ter vindo e veio, Senhor Deus, em humildade, sendo Deus, sendo Rei, se humilhou para que nós todos aqui pudéssemos alcançar a salvação por meio dos filhos dele. Muito obrigado, Deus, por nos ressuscitou no terceiro dia e dessa forma sabemos que o sacrifício dele foi aceito por ti. Dessa forma, crendo nisso tudo, é que somos salvos. Essa fé não vem de nós, meu Senhor. É por isso que estamos sendo mais gratos a ti, porque todo esse movimento de salvação veio do Senhor e não de nós mesmos, pois nós éramos rebeldes, estávamos contra o Senhor. E se o Senhor não tivesse estendido a sua mão sobre nós, jamais poderíamos alcançar a salvação. Por isso te adoramos e te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós somos pessoas muito especiais. Em meio a toda a variedade e riqueza da criação de Deus, da maior simplicidade e complexidade que há seres criados por Deus, Deus nos fez homens e mulheres à imagem e semelhança dele. E essa semelhança, ela extrapola todo e qualquer entendimento e toda e qualquer ciência humana para compreendê-la e para explicar. Mas nós podemos sentir, nós podemos experimentar, nós podemos testemunhar na nossa própria vida, como também na vida das outras pessoas. E se pensar apenas no universo humano, nós, criaturas, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, como Gênesis capítulo 1, verso 28 nos diz, nós vemos também que essa semelhança que Deus nos trouxe a nós, nos capacita a termos, alguns de nós, criaturas, sido escolhidos e em Cristo e por Cristo e para Cristo, sido adotados na condição de filhos. E eu gostaria de falar um pouco nessa noite a respeito de sermos chamados e porque somos chamados, fomos separados para o propósito de Deus. Talvez você não entenda muito bem a trajetória que você está seguindo na sua vida. Talvez você não tenha uma noção, você que está no início da caminhada, aonde chegará. Há 40 e quase 5 anos atrás, aliás, na verdade, vai fazer 46 anos agora, final do mês de setembro, de fevereiro. Eu me converti dia 29 de fevereiro de 76. Então, no final desse mês, fará 46 anos da minha conversão. Eu não tinha noção de nada do que se viria depois desse dia 29 de fevereiro. E passados esses anos, e tendo tido todo tipo de experiência pelas quais passei, não somente eu, mas também a minha família, esposa e filhos, então eu posso ter uma certa noção. Paulo diz assim nos 7 primeiros versículos da sua carta aos cristãos da cidade e da igreja de Roma. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade
foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa carta foi escrita no ano no ano 57 depois de Cristo. Jesus já tinha subido aos céus. Jesus já tinha enviado o Espírito Santo para estabelecer a igreja. Jesus já tinha chamado os seus primeiros 12 discípulos. Tinha chamado outros discípulos que foram a ele durante o seu ministério, no período que ele passou entre nós, e depois ele tinha constituído alguns desses discípulos em apóstolos. Paulo é um nome romano, mas não é o nome original de Paulo. O nome dele é Saulo, o nome hebreu. Ele é de nascimento hebreu, mas teve o direito de adquirir a cidadania romana, se tornando um homem livre no Império Romano. E Saulo significa aquele que foi muito desejado. Saulo pode significar também o que foi pedido insistentemente, ou ainda aquele que foi conseguido por oração. Saulo escreve essa carta já na condição de Paulo, um nome latino, romano, que ele adotou para que pudesse ter um trânsito mais livre e uma identificação maior com aqueles a quem ele iria pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo significa pequeno. E ele, Paulo, escreve essa carta quando ele estava voltando para Jerusalém, dentro de alguma de suas viagens, e ele estava levando uma oferta pecuniária, ou seja, de dinheiro, para os cristãos da cidade e da igreja de Roma que estavam empobrecidos. E também, para a cidade de Jerusalém, não de Roma, porque eles estavam empobrecidos porque eles acreditavam, aqueles cristãos primeiros, acreditavam que Jesus voltaria logo, e eles começaram a dividir entre si, ajudando os necessitados com os seus bens, e com isso o tempo se passou. Jesus não voltou na segunda vez como eles estavam aguardando, e passaram a ter algumas necessidades materiais, financeiras, e Paulo leva para a cidade de Jerusalém essa ajuda financeira. E aí ele escreve essa carta para os cristãos. Quem é Paulo? Paulo é considerado na história universal como um dos grandes cérebros, uma das grandes inteligências, não somente no âmbito eclesiástico, bíblico, teológico, mas também em termos de literatura e em termos de efetivo serviço prestado à humanidade. Paulo não era um homem qualquer, dotado de qualidades humanas das mais elevadas, uma capacidade de erudição, uma capacidade de expressar pela fala e pela escrita.
Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores fariseus da época. Por isso que ele é considerado fariseu de fariseu. Ele viveu boa parte da sua vida na cidade de Tarso, que era um centro de estudo, de conhecimento, e ali ele adquiriu grande conhecimento. E ele então foi chamado por Deus quando estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus, saindo em direção a Damasco, com cartas que denunciavam cristãos que moravam naquela cidade para serem presos, torturados, chicoteados e até mesmo mortos. E durante esse trajeto em direção a Damasco, Paulo tem um encontro pessoal com Jesus. E essa situação satisfez a uma das exigências bíblicas para que alguém pudesse ser considerado, respeitado como um apóstolo: o ter visto a Jesus. E Paulo viu a Jesus ressurreto. Ou como diria Charles Stedman no seu livro Atos, ele viu Jesus redivivo. Eu gosto muito dessa expressão, redivivo, como sinônimo de ressurreto. E Paulo, naquela viagem, pôde ver. Ele era de nascimento hebreu, mas teve a sua cidadania, como eu disse, romana, adquirida. E com isso ele passou a ter livre acesso tanto ao povo judeu, pelo conhecimento do judaísmo, por ter sido fariseu, por ter um nome original de Saulo, e também um livre acesso aos romanos, porque ele tinha um nome latino, Paulo, e ele foi chamado para pregar aos gentios. E por isso que ele passou a adotar esse nome latino. É esse o nome que Deus chamou. Deus chamou e se dispôs a usar as qualidades, as habilidades, os dons, os talentos e as competências de Paulo, assim como Ele te chamou para usar também aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, aquilo que você tem como servir a Deus. Eu, por um bom tempo na minha vida de convertido recente, fiquei questionando: meu Deus, será que eu tenho alguma coisa que o Senhor possa aproveitar? Será que eu tenho que abandonar tudo aquilo que eu aprendi no passado? Todas as minhas qualidades aos olhos humanos que eu possuía, eu tenho que abandonar e esquecer? É certo que possivelmente algumas coisas sim, não somente eu tive, como você talvez já teve ou ainda terá. Aquilo que Paulo fala sobre trato de imundície, no que diz respeito a nós considerarmos sobremodo, além do que deveríamos, alguma habilidade estritamente humana que nos serve para glorificar e para exaltar o nome de Deus, e muito menos para servi-lo no seu reino, na sua igreja. Mas certamente alguma coisa Deus já foi preparando. O primeiro dom que eu descobri que eu tinha era o dom de ensino. Eu me converti aos 22 anos, comecei a lecionar ciências e biologia aos 20 anos, ainda universitário, e quando eu me converti aos 22, fui batizado aos 23 anos, e aos 24 fui convidado para ser professor de escola dominical na igreja que eu me tornei membro. Eu vi a importância de já ter alguma experiência de sala de aula, algum conhecimento da pedagogia e da didática para servir a Deus na sua igreja. Então, certamente, você tem competências, porque isso já fazia parte do plano de Deus para você, como fez para mim. Irmãos, o que nós não podemos abrir mão é que nós somos chamados como servos.
Paulo começa a sua carta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, a primeira percepção, a primeira perspectiva que nós temos ao olhar para nós mesmos diante do espelho é que nós somos servos do Senhor. Servos do Senhor Todo-Poderoso, Criador do Universo, e que Ele quer nos usar com aquilo que temos, com aquilo que somos, para sermos aperfeiçoados. E, independentemente da trajetória que nós estávamos seguindo antes, quando Deus nos faz em Cristo novas criaturas em Cristo, essa trajetória é muda. Os valores que tínhamos são mudados. Nesse sentido, podemos dizer que se tornam pratos de imundícia. A nossa fala, o nosso comportamento, a maneira como nós nos conduzimos na sociedade, a influência que nós passamos a exercer na sociedade, o testemunho, o modus vivendi, a fala, a forma de vestir, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós abandonamos e paramos de fazer, deve ser para a glória do Senhor e deve ser para servi-lo. E nós vamos nisto pregar Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado, mas Jesus Cristo ressurreto. Porque viu que, como eu sei, a expressão de Charles Sedman alguns minutos atrás. Irmãos, o nosso Deus é vivo, é verdadeiro, é efetivo na sua ação. Ele faz as coisas acontecerem na sua soberana vontade. Não é aquele Deus pregado numa cruz que nem foi tirado e nem conseguiu sair. Pelo contrário, ele ressuscitou e nos habilita a servirmos a Ele. Nós vamos servir apresentando a Cristo no Novo Testamento, Christus no grego, que significa ungido, sendo a mesma pessoa do Messias do Antigo Testamento, e Messias também significa no hebraico ungido. O ungido aqui tem o mesmo significado de separado. Dentro da minha limitada concepção, eu imagino Jesus lá no céu com o Pai, e quando Jesus veio ao mundo, enviado por seu Pai, nosso Deus, certamente Deus falou: filho, eu tenho uma missão e somente você pode executar. Somente você pode tornar realidade aquilo que eu planejei para você e para a humanidade. A salvação em seu nome e no seu sangue. E Jesus veio ao céu, do céu à terra. Jesus veio, nascido de mulher, como uma criança, como outra qualquer, mas já chamada e preparada para fazer o propósito de Deus. E quando nós proclamamos isso, nós estamos exercitando, nós estamos testificando, nós estamos confirmando a nossa fé. E nós podemos afirmar, assim como Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, fomos comprados por preço. E esse preço é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. É interessante, irmãos, que talvez aos olhos do mundo, muitos nos vejam como escravos de Deus, como escravos de Jesus. Mas, na verdade, a nossa condição humana nunca nos livrou da condição de servos e de escravos. Antes de conhecermos e confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nós éramos servos, escravos de Satanás e escravizados pelo mundo. E como consequência disso, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. E quando conhecemos a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que liberta,
a verdade que transforma vidas, o Evangelho de Cristo, em Cristo, por Cristo, e nós somos confrontados com a realidade viva dessa palavra, e nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, confessando, reconhecidos do nosso pecado, arrependidos deles, e nos entregamos a Ele. E Cristo vem ao nosso encontro, nos resgata, nos salva, nos liberta da escravidão satânica, demoníaca, pecaminosa, e nos torna servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós saímos de uma situação de prestação de serviço para o mal, para o pecado, para o mundo, para a morte eterna, para a prestação de serviços para o bem, para Deus, para Jesus e para a vida eterna. Foi um grande salto na nossa vida. Por isso que o amor de Deus em Cristo nos constrange a pregar. E pregar a Cristo, esse vivo, esse rei vivo, esse ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou para nos salvar. A palavra apóstolo significa enviado com uma missão, ou simplesmente enviado. Quando Paulo foi chamado, e ele se reconheceu servo, porque estava em obediência ao chamado, mas reconheceu também apóstolo, porque tinha uma missão a cumprir, nós também somos chamados primeiramente como servos, mas no sentido geral, assim como Paulo, nós também somos servos de Cristo. E no sentido específico, porque Paulo tinha as suas credenciais apostólicas, ele se tornou apóstolo, mas nós não somos apóstolos, porque nós não satisfazemos uma condição, como diria um dos meus pastores do passado, uma condição sine qua non de ter visto Cristo vivo. Nós não vemos. Paulo viu porque Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco. Mas a nós, eu saiba, Jesus não apareceu para nenhum de nós. Então nós não satisfazemos essa condição básica, fundamental, inegociável. Mas nós continuamos na condição de servos e com as credenciais para servir. Um apóstolo, biblicamente falando, teria que satisfazer pelo menos 6 exigências. Teria que ter visto Jesus Cristo ressurreto, ou vivo, como foi o caso dos 12 primeiros. Ressurreto, como foi o caso do apóstolo Paulo. Paulo, podemos falar que é um apóstolo temporão, meio fora de época, mas apóstolo. Teria que ter um chamado específico para exercer esta missão, este ofício. Por isso que não tem mais dom apostólico. Esses colegas que se declaram ou que são ungidos apóstolos ficam numa condição que biblicamente é necessária uma boa explicação para isso. Respeito, mas me dou direito a questionamentos. Assim como a igreja de Corinto questionou as credenciais do apóstolo Paulo, me dou o direito de questionar essas credenciais apresentadas. O apóstolo teria que ter a autoridade e a comissão para operar milagres. A comissão é no sentido de ser concedido por alguém. E a autoridade também. E Paulo realizou vários milagres. Citar apenas umzinho. Quando ele ressuscitou a Eutico, quando caiu lá do alto da janela, durante a pregação de Paulo. É preciso que o apóstolo tenha autoridade para ensinar e definir a doutrina, observando o conhecimento bíblico teológico, para ver se não há heresia. Se Paulo fez isso em muitas ou em todas as suas cartas, quando ele foi comunicado, informado que havia problemas naquela
igreja X e ele escreveu uma carta questionando, orientando, ensinando o conteúdo bíblico, teológico, doutrinário e mostrando a verdade inquestionável da palavra de Deus. O apóstolo também teria que ter a capacidade, naquela época, de comunicar a outros concedendo assim dons. Oração, posição de mãos. E por fim, teria a autoridade de colocar ordem diante de situações de confusão, de dúvidas, de questionamento na vida da igreja. Quantas vezes as cartas de Paulo não serviu para essa finalidade? De ir, orientar, esclarecer, ensinar, informar e mostrar o que é certo. Então são essas as qualidades bíblicas exigidas pela palavra de Deus. Hoje ninguém as tem. Por isso que as credenciais apresentadas podem e devem ser questionadas. Por fim, assim como Paulo, nós também fomos separados e chamados para o Evangelho. Fomos chamados para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não só com palavras, mas também com testemunho de vida. Quando Paulo, em uma de suas cartas, fala que devemos exalar o bom perfume de Deus. É exatamente a influência que você deve exercer aonde você está, por onde você passar. Não importa o lugar, não importa a esfera, não importa as circunstâncias. Na família, na vizinhança, no trabalho, nos estudos, na igreja, nós somos chamados para pregar o Evangelho, mesmo que seja silenciosamente. E é interessante que esse aspecto de ser separado é um aspecto de se colocar à parte para uma finalidade. Eu sou do tempo de que antigamente era muito comum as pessoas separarem roupas para determinadas finalidades. Essa roupa aqui é para a festa, essa roupa aqui é para a ocasião especial, essa roupa aqui é para ir à igreja, essa roupa é para ficar em casa. E muitas vezes a gente não tinha alguma determinada roupa para alguma determinada ocasião. E Deus chamou a você e a mim e nos separou para o fim de pregar o seu Evangelho, e a pregação do seu Evangelho é pela palavra dita, falada, querigmática. Querigma é um verbo grego que significa falar em alta voz, é proclamar para que as outras pessoas ouçam, e nós então somos chamados para sermos pregadores do Evangelho. Aonde estamos, é preciso fazer aquilo que Paulo disse, exalar o bom perfume de Deus. E esse chamado é da soberana vontade e ação de Deus. Você talvez pense, eu não sei pregar, eu não sei falar em público. Sabe que sim. Talvez a primeira ou as primeiras vezes seja difícil. Talvez lhe falte em algum momento alguma palavra mais apropriada para aquele momento. Mas certamente você sabe falar em público que você sabe falar. Você não conversa com outras pessoas? Ou você conversa apenas com uma única pessoa de cada vez? Você não consegue conversar com várias pessoas ao mesmo tempo? Claro que sim. Não precisa ser um número grande de pessoas ao mesmo tempo. Mas você consegue falar para várias pessoas ao mesmo tempo. Então você certamente vai conseguir pregar. E é interessante, irmãos, que Deus nos chama na sua soberana vontade. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E quando Ele nos capacita, Ele nos envia. Eu e você fomos chamados, nós somos capacitados e nós somos enviados. Disponha-se a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça.
Disponha a ser nas mãos de Deus o seu instrumento. Não importa para criar as virtudes daquele que nos chamou para a salvação, para aquele que morreu por nós e nos deu vida eterna. Você está disposto a atender esse chamado? Assim como Paulo foi separado, você também foi. E talvez você não tenha nenhuma noção no momento agora para o que e como, mas certamente o Senhor vai me mostrar. E talvez você já tenha sido até usado por Ele, mas você talvez não tenha percebido. Mas para isso é necessário que a nossa velha natureza tenha morrido e que de fato nós tenhamos nos tornado novas criaturas com Cristo Jesus. Abandonar as coisas do passado, adquirir novos hábitos. Quando Paulo fala que devemos exalar o bom perfume de Cristo, assim como às vezes quando estamos perfumados, as pessoas próximas de nós sentem aquele odor agradável, assim também deve ser com o nosso testemunho. As nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações devem gerar vida. E essa vida é a vida em Cristo, com Cristo, para Cristo, é a vida que aponta para a eternidade. É o nosso testemunho. É para isto que fomos chamados. Você está disposto, está disposta a abrir mão de algo da sua própria vida? Você está disposto, está disposta a colocar em suas orações clamor e pedindo a Deus suplicantemente aquilo que Deus quer falar a você, ou já está falando, você não está conseguindo entender, ou você está entendendo, mas você não está disposto a fazer, ou você está entendendo e não está disposto a fazer, ou está disposto a fazer, mas não sabe como. Coloque-se na mão dele e ele vai lhe capacitar. E ele vai te enviar. E ele vai te usar. Com certeza. Será que você tem alguma coisa que esteja lhe dificultando ou impedindo que isso aconteça na sua vida? Ou será que você não percebe ou não distinguiu ainda o que seja isso? Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Peça a Deus discernimento, direção. Talvez Ele esteja falando para você como fez comigo durante 8 anos. E eu resisti a esse chamado. Sofri, fiz minha família sofrer. Até que no momento que eu me dispus a fazer o que Deus queria que eu fizesse. E Ele me conduziu. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse momento de culto, de celebração, por esse momento em que a Tua palavra foi lida e compartilhada de várias formas, inclusive cantada, testemunhada, ó Deus, por vidas que se apresentam diante de Ti. Clamamos que o Senhor venha visitar a cada um de nós, segundo o Teu querer e propósito. Deus nos abençoe, nos conduza, Senhor Deus, em santidade, de modo que seja agradável ao Senhor nosso viver. Nos dê, Senhor Deus, a clareza da nossa vocação. Nos dê, Senhor Deus, a disposição em obedecer e a cumprir o Teu propósito. Unja-nos e usa-nos para a Tua glória. Abençoe a cada família que está aqui representada. Abençoe as famílias da nossa igreja. Amanhã, Deus, começa a semana de trabalho, de estudos. Que o Senhor possa visitar cada lar nessa noite, velando pelo sono, dando, Senhor Deus, o descanso devido a cada um de nós. Abençoamos os relacionamentos entre marido e mulher, entre
pais e filhos, entre irmãos, fazendo com que os nossos lares sejam um lugar de amor, de alegria, de paz, seja um lugar agradável para e pelo convívio. Cura, Senhor Deus, os enfermos, todos eles, caso eles estejam em algum hospital, em alguma clínica, visita-os ali onde eles estão. Estenda a tua mão de poder para fazer o milagre que somente o Senhor pode fazer. Que o Senhor possa usar os recursos da medicina, dos medicamentos. Que o Senhor possa dar os recursos necessários para os devidos e corretos procedimentos clínicos que devem ser aplicados. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho de cada um. Multiplica a nossa sementeira, nos dê sabedoria, discernimento e direção para sabermos o que devemos fazer, como devemos proceder e que o nosso testemunho seja visto, respeitado, considerado pelas outras pessoas e que haja transformação de vidas, libertação, cura e salvação. Leva-nos para os nossos lares e que possamos compartilhar essa palavra com os nossos familiares, nossos vizinhos, mesmo que não falemos nada, mas que possamos viver. Que possamos pregar o Evangelho de segunda, o Evangelho de terça, o Evangelho de quarta, o Evangelho de quinta, o Evangelho de sexta, o Evangelho de sábado, e que possamos estar aqui de novo, de volta aqui nesse lugar, para recebermos a tua palavra. E que o nosso testemunho seja usado pelo Senhor para alcançar vidas. E por onde passarmos e aonde estivermos, as pessoas possam nos ver como homens, mulheres, jovens do Senhor. Cristãos a serviço do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão passando por problemas de relacionamento, problemas no emprego, algumas questões emocionais, espirituais. Visita a todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Uma semana rica e abençoada na presença do Senhor. Conte com nossas orações. Se necessário e possível for, também na nossa presença. Deus abençoe e guarde.